Olá, tudo bem? Começa agora o programa Análise Direta, que é o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e também 190 países pelo canal 1 Europa. E o tema de hoje é o Employer Brand. O que é o Employer Brand? É a marca empregadora. Como fazer para tornar a sua empresa a empresa dos sonhos, onde todo mundo quer trabalhar? Para isso tem uma estratégia, tem toda uma técnica, um trabalho. E quem vai falar sobre isso, está aqui ao meu lado, é uma especialista no assunto, a Suzy Claverie, que é especialista, né, uma das precursoras até desse tema no país. Bem-vinda, eu agradeço muitíssimo você ter aceitado nosso convite na sua agenda tão apertada, Suzy. Obrigada, Kleber. Um prazer estar aqui hoje com vocês. Um prazer ainda falar sobre esse tema que é tão importante, principalmente nos dias de hoje, né? Quando a gente fala de gestão de marca empregadora, a gente está falando de reputação dessa marca como empregadora para atração e para retenção de talentos. Pois é. Importante, porém ainda pouco conhecido, né, Suzy? Exatamente. Eu já estou nesse mercado há mais ou menos uns 10 anos aqui, mas quando eu comecei, nem eu sabia que eu trabalhava com Employer Branding, porque esse tema começou a ganhar notoriedade aqui no Brasil há mais ou menos uns 2 ou 3 anos que as empresas estão começando a se importar que realmente é interessante elas terem uma marca empregadora que seja visível e que tenha uma reputação positiva no mercado. Então, para começar essa apresentação, eu queria que você fizesse a sua apresentação pessoal. Falasse um pouquinho do seu currículo, porque até chegar nessa especialidade, você fez muita coisa, né? Exatamente. Eu sou formada em desenho industrial, em design gráfico, depois eu fiz especialização em marketing, em comunicação e sempre trabalhei dentro de editoras, dentro de áreas de comunicação, agências de publicidade e num dado momento da minha carreira eu me especializei em marketing digital e fui convidada para uma empresa de recrutamento e seleção para fazer o marketing digital deles, né, para atração de candidatos para a América Latina e foi lá que a minha carreira se cruzou com recursos humanos. Então hoje eu trabalho em recursos humanos, mas eu não sou originalmente da área. Depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar em muitas empresas aí com Employer Branding. Já há mais ou menos uns 10 anos eu trabalho com isso, em empresas como Michael Page, IBM. Atualmente eu sou gerente de Employer Branding do United Health Group aqui no Brasil. Então essa carreira vem sendo construída aí e eu fui descobrindo um pouco como é trabalhar com isso na prática, no dia a dia. Agora, para fazer essa entrevista, eu pesquisei um pouco, né, do seu currículo, da sua história, e uma expressão me chamou muita atenção. Propósito profissional. Você diz em um determinado momento do seu currículo que você encontrou o seu propósito profissional. E é muito legal esse termo, porque ele vai além de um meio de sustento, um trabalho. É quase que uma missão e uma ajuda a outras pessoas, né? Exatamente. Acho que quando a gente fala de propósito, a gente está falando muito do outro também, né? O que a gente oferece de nosso melhor para outra pessoa. E o meu propósito foi descoberto justamente quando eu cruzei toda a minha carreira, a experiência que eu tinha em marketing e comunicação com a área de recursos humanos, né? Então eu estava acostumada a fazer marketing para produtos, para serviços, a me comunicar com o público final ali, né? Mas não de uma maneira tão próxima. Quando eu fui para recursos humanos fazer o que hoje a gente chama de Employer Branding, eu comecei a perceber que eu tinha um dedinho meu ali na experiência das pessoas, né? Principalmente na escolha delas em relação ao lugar para trabalhar. Então, quando elas escolhiam uma determinada empresa da qual eu ajudava a mostrar que era um bom lugar para se trabalhar, eu participava dessa experiência delas, né? Então, muitas pessoas voltavam para a gente falando, olha, eu consegui esse emprego, está sendo muito bacana, eu mudei de casa por conta desse novo emprego, eu criei uma nova família, né? Então, tinha novas possibilidades, mudei de país, né? Então, era uma coisa que eu conseguia colocar o meu propósito ali, né, a forma como eu trabalhava, a forma de mostrar um bom lugar para se trabalhar a serviço de outras pessoas para que elas também fossem felizes no trabalho. Legal. E eu queria, para as pessoas que não conhecem ainda, já que você falou esse termo, essa modalidade já nos Estados Unidos tem quase 20 anos, mas aqui no Brasil chegou há pouco tempo. Então eu queria que você explicasse mais detalhadamente o que é o Employer Brand. Quando a gente está falando de Employer Brand, a gente está falando de marca empregadora. E quando a gente está falando de Employer Branding, a gente está falando de gestão dessa marca empregadora. Hoje, toda empresa que tiver um único funcionário, ela já tem uma marca empregadora. Então, isso é importante. A escolha não é se a gente tem ou não uma marca empregadora. Essa marca como empregadora já existe. O que a gente tem como opção é se a gente faz a gestão dessa marca como empregadora, se a gente consegue mostrar para o mercado, né, para a atração de
candidatos, para a retenção dos funcionários, dos colaboradores, se essa é uma boa empresa para trabalhar. Então, o que o Employer Branding faz é justamente criar a reputação de uma empresa como marca empregadora, né? Fazer com que as pessoas desejem trabalhar nessa empresa. Em outras palavras, se é um lugar bom ou não para trabalhar, né? Exatamente, né? É uma escolha hoje. E hoje os candidatos escolhem as empresas muito mais do que as empresas escolhem os candidatos, né? Então, hoje, mostrar-se como uma marca empregadora atraente é fundamental para qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer tamanho, né? De qualquer segmento que queira atrair e reter os profissionais, os talentos certos para ajudar a seguir em frente com o seu negócio de maneira positiva. E agora, você falando assim tão tecnicamente, tão com autoridade no assunto, parece até que isso é uma coisa de multinacional, uma coisa para grandes empresas. Mas você, em uma conversa antes do programa começar, você falava, hoje todas as empresas têm que ter esse conceito. As pequenas empresas, com um funcionário só, já devem pensar nisso. Exatamente. Se você tem um funcionário, você já tem uma marca como empregadora, porque ele já vivencia alguma experiência de como é trabalhar na sua empresa. Essa experiência pode ser positiva ou pode ser negativa, dependendo do ambiente do trabalho que você proporciona para ele, mas ele já tem uma ideia, né, um formato, uma impressão de como é trabalhar na sua empresa. Então, independente do tamanho, do segmento, é importante que você tenha essa gestão de marca empregadora, porque quem mais fala da sua marca empregadora e de forma mais efetiva são justamente os seus colaboradores, os seus funcionários, né? Então, no almoço de domingo, quando eles vão conversar ali com a família a respeito de como é a experiência de trabalhar na sua empresa, eles vão contar a respeito da liderança, a respeito da forma como você tem vivenciado, né? Ou ajudado ele a vivenciar, por exemplo, a estrutura dentro da pandemia. Ele vai contar sobre a experiência de trabalhar na sua empresa. E ele vai repercutir essa mensagem, né? Inclusive através das redes sociais, que hoje tem aí uma abrangência muito grande, né? Então, as pessoas conseguem contar muito sobre como é a experiência de trabalhar numa empresa. Então, se você já tem um funcionário, você já tem essa marca empregadora. A sua escolha é se você quer gerir essa marca empregadora para alinhar esses conceitos, né, aquilo que as pessoas entendem como o que você é como marca empregadora com aquilo que você gostaria de ser como marca empregadora. Olha, a partir disso que você falou, fica um alerta importante para os empreendedores. O retorno que você tem do funcionário não é só naquelas horas de trabalho. Na casa dele, hoje, especialmente nas redes sociais, ele também pode dar muito retorno para o nome da empresa. Exatamente. Hoje a gente fala de uma coisa que se chama embaixadores de marca. Muito né? legal esse termo, hein? Exatamente. Os próprios colaboradores são espontaneamente embaixadores da sua marca. Eles podem ser embaixadores positivos ou negativos, né? Eles podem ser os detratores ou eles podem ser as pessoas que vão impulsionar a sua marca empregadora, dependendo da experiência que você oferece para eles dentro, né, do seu ambiente de trabalho. Então, se a experiência for positiva, com certeza esses colaboradores vão falar a seu respeito, principalmente nas redes sociais, sobre a experiência positiva que eles estão tendo. O contrário também é verdadeiro. Se a experiência dele é negativa, se você como empregador está deixando a desejar, ele também vai colocar isso nas redes sociais. Do mesmo jeito que a gente faz com as marcas comerciais, né? Como a marca não agrada a gente vai lá e coloca, né, reclamações nas redes, a gente vai nos sites específicos falar sobre aquela marca, né, positiva ou negativamente. As pessoas hoje falam sobre os ambientes de trabalho, inclusive tem redes específicas, né, que falam sobre isso, Os grupos de WhatsApp, né? Os grupos de WhatsApp, tem sites específicos que hoje que você pode avaliar, inclusive, como é uma marca como empregador, e você pode anonimamente, né, como colaborador daquela empresa, contar como é a experiência de se trabalhar nela. E isso é muito consultado hoje pelos novos candidatos, né? Quando você vai escolher uma empresa para trabalhar, hoje as pessoas consultam esse tipo de site para saber qual é a reputação que essa marca tem no mercado. Por isso que quando a gente fala de reputação, é muito importante que a gente também pense na reputação da marca empregadora. E quais os principais pontos em um negócio que fazem diferença, tanto positivamente quanto negativamente para o nome de uma empresa? Muitos são esses pontos, né? Mas eu acho que quanto mais você trabalhar de maneira humanizada e próxima dos seus colaboradores, né? Entendendo quem você é como empresa, a cultura que você tem e principalmente ouvindo os colaboradores. Quando a gente fala de experiência hoje, né? A gente está falando de todos os momentos que importam para essas pessoas, né? Como é a experiência desse colaborador, por exemplo, de uma mãe que está voltando de uma licença maternidade, né? Isso tem um impacto, por exemplo, muito grande na reputação da marca
marca empregadora? Como é que aquela pessoa é recebida de volta? Como é que é o retorno de carreira daquela mulher? Como é que é o afastamento dela durante a licença? Então, cada um dos momentos, né, que importam, um momento de promoção, um momento de demissão, né, um momento de admissão, um momento de onboarding, todos esses momentos da jornada, né, desse colaborador importam hoje e formam uma reputação que pode ser positiva ou pode ser negativa. Você lembra, com a sua experiência, de alguma política bem-sucedida que uma empresa tenha tomado, até inovado e que tenha dado esse retorno? Eu acho que são muitas as ações, né? Principalmente agora nesse momento de pandemia, eu acho que a proximidade com os colaboradores e a forma de tornar a comunicação mais acessível para eles tem sido fundamental para que essa reputação de marca empregadora seja positiva também, né? Muitas empresas têm se preocupado bastante em como criar esses vínculos que eram, né, mais próximos quando a gente tinha o contato fisicamente, e agora eles tiveram que ser recriados nesse ambiente digital, nesse ambiente virtual. Então, isso tem sido muito positivo, né, para algumas empresas que conseguiram acertar a mão ali de como trabalhar e como engajar essas pessoas também quando a gente fala de comunicação à distância. Isso influencia diretamente na experiência do colaborador e, mais ainda, ele está disposto a falar sobre isso nas redes sociais, né? Porque hoje a gente já também não dissocia quem são as pessoas profissionais do pessoal, né? Tudo se junta num único colaborador, e quando a gente contrata alguém, a gente leva esse pacote completo, né? A gente leva a família, leva os amigos, leva toda a experiência profissional daquela pessoa e também todo o aspecto pessoal. Então, quando uma empresa, hoje, principalmente nesse momento de pandemia, quando se conecta com essas pessoas de forma positiva, trazem essas políticas de comunicação muito claras, com certeza isso repercute de maneira positiva também na marca empregadora. Agora, o outro lado da moeda. Quais são os erros mais comuns que as empresas cometem e acabam, vamos dizer, queimando o filme delas no mercado? Olha, muitas empresas, quando a gente fala de employer branding, tem esse foco muito na atração dos candidatos. Elas estão muito preocupadas em atrair novos profissionais e aí elas acabam criando campanhas, criando, né, formas de promocionar a marca empregadora delas que não correspondem com a realidade. São feitas justamente para atrair, né, os candidatos, são feitas de uma maneira muito que a gente chama de fake, né, para conseguir chamar a atenção daquele candidato. Mas o que acontece é que depois, quando ele entra, quando ele passa a ser um colaborador, passa pelo processo de onboarding e começa a trabalhar naquela empresa, ele percebe que aquela comunicação, que aquela forma, né, de se comunicar com ele, ou que aquilo foi vendido, ou que as propostas de valor que foram colocadas por aquela empresa para atrair ele, não são as mesmas na prática. E isso é um tiro no pé de uma empresa, né? Então, quando a gente fala de employer branding, um dos maiores erros é pensar só na atração de talentos. Você tem que pensar na retenção desse colaborador também. A experiência, ela tem que ser positiva, tanto para o candidato quanto para o colaborador, porque isso é uma experiência única para aquele profissional e é isso que ajuda a formar a reputação de marca empregadora. É que nem um casamento, tem que ser conquistado todos os dias, né? Exatamente, né? Você não passa no shopping hoje, encontra uma pessoa e já pede ela em casamento. Você tem que fazer todo esse relacionamento acontecer, ela tem que se apaixonar e entender quem você é. Ela se apaixona por aquilo que você é e não por aquilo que parece ser, né? Legal. Muito interessante essa entrevista e muito dinâmica, né? Um assunto que interessa para todo mundo, tanto para quem procura ou para quem está no mercado, mas principalmente para os empreendedores. E no próximo bloco, nós vamos falar do Employer Branding agora, nesse momento de pandemia. Como ele pode ser importante e o que mudou nessa relação entre empregado e empresa. Então, não saia daí, que daqui a pouco a gente volta. Nós voltamos com o programa Análise Direta, que é gravado no estúdio da HIT, da TV HIT, em São Paulo. E o tema de hoje do nosso programa é o Employer Branding. O que é o Employer Branding? É a marca empreendedora, as estratégias e o trabalho que as empresas podem fazer para atrair bons talentos no mercado. E aqui ao meu lado está a nossa convidada de hoje, a Suzy Claverry, que é especialista no assunto e autora desse livro aqui, que eu vou mostrar, que é Isto é Employer Branding, né, Suzy? Queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho desse livro aqui.
Esse livro eu lancei esse ano, agora em 2020, mesmo com toda essa dificuldade da pandemia, mas é um assunto ainda novo no Brasil, então esse é o primeiro livro a respeito do assunto aqui, escrito em português. E ele vem justamente para ilustrar um pouco, né, trazer um pouco mais a prática de como é trabalhar com employer branding, que isso serve para qualquer tipo de empresa, em qualquer segmento, em qualquer tamanho, que é importante principalmente para as empresas hoje que estão aí disputando talentos no mercado, que é o que acontece com quase todas elas, né? Em português, a gente tem pouco material disponível sobre esse assunto? A gente praticamente não tem material disponível, é um assunto muito novo, né? A gente tem alguns livros aí que são escritos em inglês e ainda muitos deles já fora de catálogo, então é difícil encontrar material e realmente material de qualidade, justamente porque é um tema bastante novo. Poucas pessoas têm realmente a experiência prática de trabalhar com o tema. Por falar nisso, nós ainda vivemos um momento de pandemia, onde o desemprego é muito alto. O país tem registrado taxas recordes de desemprego. E para essas pessoas, para o senso comum, é difícil imaginar que as empresas é que estariam tentando atrair os funcionários. Por isso eu te pergunto, dentro desse contexto, nas mãos de quem está essa decisão hoje de escolher o lugar de trabalho? Está mais pro empregado ou está mais para as empresas, já que o desemprego atingiu todos os setores e praticamente todos os níveis de atuação, desde os cargos mais altos até os cargos mais baixos dentro de uma corporação. Exatamente, mas apesar desse cenário de desemprego, muito dessa escolha, né, quando você tem duas oportunidades ali disponíveis, se você estiver desempregado, ou mesmo quando você está empregado também nesse momento, muitas empresas têm acionado esses candidatos, que são aqueles que a gente chama de candidatos passivos, né, que são os candidatos que estão empregados e as empresas vão atrás deles. Nesse caso, principalmente, o poder continua estando na mão dos candidatos, né, continua sendo ele a pessoa que escolhe a empresa para trabalhar. Por isso que é tão importante quando a gente fala de employer branding, né? Hoje os candidatos, eles olham todos os sites, né, para saber como que é a reputação daquela empresa, eles conversam com os amigos, eles falam disso nos grupos do WhatsApp, né? Então as empresas têm uma reputação como marca empregadora e essa escolha está na mão do candidato. Se ele tiver ali, por acaso, duas oportunidades para escolher, com certeza ele vai escolher aquela oportunidade de uma empresa que tem a melhor reputação de marca empregadora. Isso é comprovado. E essas escolhas, elas se baseiam no aspecto financeiro, na possibilidade de crescimento de carreira, ou tem outros aspectos que hoje também pesam para que um talento, como você disse, opte por um caminho ou outro? Claro que o aspecto financeiro sempre é importante, mas cada vez ele tem sido menos valorizado, principalmente para as novas gerações. Agora, em 2020, já tem uma pesquisa da Manpower Group que eles dizem que mais ou menos 1/3 da população mundial corresponde aos jovens que a gente chama da geração Millennium. E quando a gente fala de remuneração e benefícios para essas pessoas, já está lá no fim dessa lista. Eles buscam primeiro oportunidade, né, oportunidade de desenvolvimento, eles buscam empresas sustentáveis, eles buscam empresas que tenham uma cultura mais adequada com a deles, um ambiente de trabalho mais prazeroso. Então, a gente está falando que essas pessoas, principalmente as novas gerações, buscam experiências positivas, elas buscam serem felizes dentro dos ambientes de trabalho, mais do que remuneração e benefícios. Então, se elas tiverem uma proposta que às vezes é igual em termos de salário ou que tem uma diferença, muitas vezes elas optam pelaquela empresa que, mesmo com uma diferença salarial, oferece para elas outras coisas, outras possibilidades que estão nesse nível mais intangível, mas que importam para elas naquele momento para serem felizes no trabalho. E a pandemia, apesar de toda a dificuldade que ela vem impondo para as nossas vidas, ela também foi reveladora nesse sentido. Ela está mostrando às empresas que tratam melhor, que cuidam, se preocupam mais com os seus funcionários. Sem dúvida, eu acho que a pandemia aproveitou para escancarar, né, aquilo que as empresas têm de melhor e de pior. Isso foi ótimo, né, para as pessoas que trabalham, né, para todos os colaboradores de determinadas empresas ou candidatos que estão optando por escolher algumas empresas, para entender quais empresas realmente valem a pena, quais empresas têm aquilo que a gente chama de walk the talk, né, que é andar exatamente, fazer exatamente aquilo que se fala, né? Então, muitas empresas hoje tiveram uma reputação abalada e uma reputação negativa porque fizeram ações que foram totalmente perceptíveis como ações de marketing, né? Elas pegaram carona ali no momento da pandemia, fizeram alguma ação que não correspondia com a realidade de se trabalhar naquela empresa. E aí elas são descobertas e são expostas no mercado muito por esses candidatos
candidatos e pelas pessoas que trabalham, né? Então, eu sempre costumo falar que a marca empregadora, ela não é criada na crise, ela é criada para a crise, né? As empresas que hoje têm boas marcas empregadoras e que são reconhecidas como melhores empresas para se trabalhar no mercado, esse trabalho não começou durante a pandemia, ele começou antes e foi revelado aí durante a pandemia. Agora, você falou de marketing e, via de regra, as empresas se preocupam com o marketing externo, tanto para vender os seus produtos e serviços, quanto para vender sua imagem. Porém, um conceito de endomarketing, que é o marketing interno, às vezes, ou muitas vezes, né, é pouco explorado e também faz a diferença, né? Faz a diferença, né? A gente diz que endomarketing não é a mesma coisa que employer branding, mas ele ajuda a impulsionar, porque a gente está falando de ações, né? De comunicação e de motivação para as pessoas, né? De engajamento para aqueles colaboradores. E hoje a gente sabe que o colaborador, ele é a principal pessoa para falar sobre a sua marca no mercado, né? Mais do que falar aí sobre fazer uma ação de marketing, fazer uma promoção específica, né? Fazer algo em nome da empresa, é muito mais respeitável, né? Que a gente ouça a opinião desses colaboradores. Elas têm muito mais peso do que a própria propaganda que as empresas fazem, né? Então, hoje o colaborador, quando ele é motivado, quando ele se sente incluído, quando a experiência dele é positiva dentro de uma empresa, através de ações. E muitas empresas fizeram ações muito legais aí durante a pandemia, né? Muitas empresas fizeram lives, fizeram aquelas opções de reuniões virtuais, fizeram ações, às vezes, de vamos cozinhar juntos e mandavam para a casa dos colaboradores alguns kits para fazer essa união ali mesmo que virtual, né? Então, tem muitos exemplos bacanas de ações de endomarketing que foram feitas e que repercutiram muito positivamente na marca empregadora, porque quando você passa por essa experiência positiva, automaticamente você também fala sobre ela. E você pontuou, e praticamente eu vou dizer que essa não é só uma entrevista, é praticamente uma consultoria de graça que você está dando aqui. E endomarketing e employer brand. O endomarketing é uma ferramenta do employer brand. Eu queria que você contextualizasse, situasse cada uma dessas estratégias, dessas atividades. É uma ferramenta que ajuda muito quando a gente fala de employer branding, mas quando a gente está falando de endomarketing, a gente está falando desse marketing, né, dessa ação de motivação voltada para dentro, para os colaboradores. E quando a gente fala de employer branding, a gente está falando para os dois lados, né? A gente está falando de mostrar quem você é como marca empregadora para dentro de casa, para os seus colaboradores, mas também para fora, para a atração de talentos. Então, o endomarketing atua como uma ferramenta dentro do processo de employer branding, o que é uma ferramenta muito importante, né? Quando a gente fala de comunicação, comunicação é essencial para a gente conseguir trabalhar de maneira genuína e verdadeira o employer branding para que ele realmente funcione como um canal de comunicação. O employer branding, eu costumo dizer que ele não é singular, ele é plural, ele envolve um monte de disciplinas que podem passar por marketing, por comunicação, por administração, por gestão, por branding, né? União de tudo isso trabalhando a favor de recursos humanos na gestão dos talentos. E como você falou, ele é muito mais completo, né? Porque ele pega todos esses recursos, essa, vamos dizer, entre aspas, essa felicidade interna e mostra ela para o mundo. Ele pega todo esse sistema, toda essa reputação, acho que é a palavra que você definiu bem, ele constrói essa reputação, esse bom nome da empresa, né? Exatamente, ele alinha essa reputação que a empresa quer ser vista no mercado com aquilo que realmente ela oferece para os colaboradores, né? Então, é uma disciplina que é múltipla, né, para a gente conseguir trabalhar essa questão de reputação. E hoje, reputação é algo muito importante, né? Quando a gente fala de reputação, a gente demora anos para construir e, às vezes, 1 segundo basta para a gente perder essa reputação. Então, quando a gente fala de gestão dessa marca empregadora, a gente está pensando o tempo todo nessa reputação e administrando essa reputação o tempo todo. Que é um patrimônio da empresa. Você ajuda, sem dúvidas, a administrar e a valorizar um patrimônio imaterial da empresa. Exatamente. E isso dá resultado de negócios no final do dia, né? Quando a gente fala sobre employer branding, não é só fazer uma estratégia para tornar as pessoas felizes e um bom lugar para trabalhar. No final do dia, ela representa resultados de negócios significativos. Quando a gente está falando de gestão de talentos e uma boa estratégia de employer branding, a gente está falando de atrair mais candidatos para os processos seletivos, a gente está falando de atrair candidatos com mais qualidade, porque eles vão conhecer quem é realmente a sua
empresa. E os candidatos que chegarem no seu processo seletivo provavelmente vão estar muito mais alinhados com a cultura da sua empresa, e a chance deles se darem bem ali no processo seletivo e você ter funcionários produtivos é muito maior. Além disso, também ajuda na questão de turnover, né, que é o que a gente chama de rotatividade. Muitas empresas têm aquela questão de passar, né, pelos funcionários, os funcionários passarem muito rápido pelas empresas, né, terem passagens rápidas. Isso ajuda, o employer branding ajuda com que essas pessoas fiquem mais tempo também nas empresas. Então, no final do dia, a gente está falando de resultados financeiros, né, de resultados de negócio também, quando a gente fala de employer branding. Extremamente importante o que você falou agora. Muito bonito o discurso, muito bonita a filosofia, mas o que o empresário quer saber é o quanto isso vai dar de retorno, lucro. E o primeiro ponto que eu quero que você fale, competitividade. Ele vai contar com os talentos, vamos dizer, os melhores do mercado. Então, o primeiro reflexo é na competitividade da marca ou do serviço. Exatamente. Hoje, quando a gente fala num cenário onde o candidato tem muitas possibilidades de escolher a empresa que ele quer trabalhar, uma empresa com melhor reputação de marca, com certeza vai sair na frente para esse candidato. Não é à toa que a gente tem muitas listas aí, muitos rankings, né, que mostram as melhores empresas para se trabalhar. E toda empresa quer estar dentro dessas listas, né? O mais importante não é estar na lista, mas o trabalho que você faz de employer branding para que você chegue nessa lista, né? O ranking, ele é uma consequência e não uma métrica de employer branding. Então, isso é muito importante, né? Então, cada vez mais as pessoas pensam na reputação e escolhem as empresas onde são mais bem vistas no mercado. E para ilustrar isso, acho que a gente pode usar o exemplo do futebol, né, dos grandes jogadores. Por exemplo, o Neymar. Todo mundo quer ter o Neymar no time. E eu lembro que na época que ele jogava no Barcelona, uma das ofertas do Paris Saint-Germain, que é o time que ele está agora, foi a possibilidade dele ser o melhor do mundo. Então, é mais ou menos assim que funciona. Eu vou te trazer para a minha empresa para pagar bem, mas para você ser feliz, para você ter coisas que outra empresa não daria além da parte financeira. Porque salário por salário, elas podem se equilibrar, mas é um algo mais, é uma felicidade que a empresa pode agregar. Exatamente, até porque quando a gente fala em valores, né, chega uma hora que não dá para você pagar mais por aquele candidato sem inflacionar o mercado, né, ou sem realmente ter um prejuízo, né, porque aquele candidato, aquele talento, ele vai render uma determinada quantia ali para você num determinado tempo. Então, isso faz com que você consiga oferecer outras coisas e que hoje são muito valorizadas por esses candidatos, né, hoje as pessoas querem muito mais do que remuneração e benefícios, né. Você deu o exemplo do próprio Neymar, né, e isso acontece muito, ele vai pela possibilidade de trabalhar num clube que tenha nome, né? Independente se for um clube que às vezes pague o salário dele, mas que seja um clube totalmente desconhecido, onde ele não tem a possibilidade de ser o melhor do mundo, provavelmente mesmo pelo salário ele não vá para essa posição, né? Ele não vá para esse clube, ele vai optar por um clube que às vezes, mesmo ganhando um pouco menos, ele vai ter muito mais visibilidade e possibilidade de ser visto como um talento. Isso acontece no mercado, na empresarial também. Legal. Bom, como eu disse, é mais que uma entrevista, é praticamente uma consultoria aqui online, uma consultoria que a nossa entrevistada, a Suzy Claverry, está dando aqui hoje para os nossos telespectadores e especialmente para os empreendedores. E daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco e tem mais. A gente vai falar mais sobre pandemia e vai falar também sobre o home office, o trabalho em casa. Como fica ou como vai ficar, o quanto isso vai ser decisivo para a contratação de bons funcionários. Portanto, não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. E nós voltamos com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta, que é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e também para 190 países pelo canal 1 Europa. Hoje aqui no estúdio da TV Hit em São Paulo está a minha convidada aqui ao meu lado, Suzy Claverry, que é especialista em Employer Brand. Employer Brand, para quem não sabe, repetindo, né, porque é muito novo, a gente tem essa necessidade, né, Suzy, de repetir sempre. A marca empregadora. Ou seja, como tornar a sua empresa uma empresa dos sonhos, onde todo mundo quer trabalhar. E nesse momento de pandemia, as pessoas estão cada vez mais trabalhando na empresa, no espaço físico. Estão trabalhando em casa até pelas circunstâncias, pelas restrições de isolamento social. Essa característica, oferecer bons programas de home office, vai fazer diferença no futuro? Vai ser um critério para os bons profissionais escolherem uma empresa?
Vai fazer toda a diferença, né? Eu acho que já tem feito. Muitas empresas têm perdido aí até a reputação delas como marca empregadora porque não têm conseguido fazer com que o home office seja adequado, né? É importante que hoje a gente pense que a gente precisa ajudar e suportar como empresa essas profissionais também dentro do home office, né? Seja oferecendo uma cadeira de qualidade, seja oferecendo os equipamentos, né, necessários para aquela pessoa trabalhar, seja oferecendo as tecnologias, internet. A gente não pode largar o colaborador lá, né, isolado nesse momento. A gente precisa, como empresa, continuar dando o suporte para ele. E isso faz diferença, né? O momento como as empresas estão, a forma como as empresas estão atuando com os colaboradores nesse momento de pandemia, tem sido um peso muito grande para dizer se essas pessoas, depois da pandemia ou no momento onde o mercado estiver mais aquecido, se elas vão querer continuar trabalhando para esses mesmos empregadores. Então, estar longe não significa estar distante. De forma alguma. Nesse momento é que você precisa se fazer mais presente, né? Porque nesse momento de isolamento é onde o colaborador sente mais necessidade de estar próximo à liderança, de entender qual é a estratégia da empresa, de saber que ele não está ali sozinho, apesar de todas as dificuldades, né? A gente precisa, inclusive, cuidar da saúde mental desses colaboradores e dar apoio, né? Como muitas empresas têm feito, de dar opções para fazer yoga, para fazer outras práticas de mindfulness, né? Cuidar da saúde através de psicólogos, porque a gente sabe que esse é um momento muito delicado, né? Embora não seja uma obrigação da empresa, tudo isso conta como pontos positivos para ajudar na reputação dessa empresa como marca empregadora e para que você tenha a sua fonte principal ali de recursos, né? Que são os seus talentos trabalhando de maneira produtiva. Agora, da teoria para a prática, você estava contando no intervalo que a sua empresa também teve que adotar esse sistema emergencial de home office, que é uma empresa que trabalha no ramo de saúde, faz parte da linha de frente, ou seja, um dos mais afetados aí pela pandemia. Queria que você contasse para a gente como foi essa experiência e como tem sido, na verdade, né, que a gente ainda está em meio a esse processo de adaptação. Foi uma experiência bastante grande, a gente colocou quase 8.000 pessoas aí em home office. 8.000 pessoas em home office. É muita gente, né? E a gente tem uma série de pessoas também na linha de frente trabalhando nos hospitais, né? Então, a gente tem hoje quase cerca de 38.000 colaboradores, então a gente tem pessoas de todos os tipos e cuidar da experiência desses colaboradores nesse momento é muito importante, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande em falar sobre comunicação, em trazer, né, notícias o tempo todo, em trabalhar novas formas de comunicação com essas pessoas e trabalhar formas de engajamento. No bloco anterior a gente falou um pouco sobre endomarketing também, né? Então, como é que a gente trabalhou também isso durante esse período, né? Trazendo atividades que pudessem ser complementares ao trabalho daquelas pessoas, que pudessem muitas vezes trazer alguma forma de diversão. Então, a gente fez muitas ações aí relacionadas ao Dia das Mães, que a gente passou durante a pandemia, em relação ao Dia das Crianças, Dia dos Pais, né? Então, a gente traz outras coisas que mostrem. Nesse momento é muito importante que as empresas mostrem que aquele colaborador continua fazendo parte dela e ele é importante para aquela empresa, aonde quer que ele esteja, dentro de casa ou dentro do escritório. E essa tendência agora é inevitável, não tem mais como fugir. Então, as empresas vão ter que se especializar, não só de receber o serviço dele, mas manter esse contato, essa relação à distância. Provavelmente sim, até porque os modelos de trabalho estão mudando, né? Dificilmente no pós-pandemia a gente vai voltar ao escritório central, né? Muitas dessas empresas vão trocar esses trabalhos ou vão optar por flexibilidades diferentes, trabalhando e adotando modelos aí às vezes de totalmente home office, né? Trabalhando no trabalho remoto completo, 100%. Muitas vão pegar esse modelo um pouco mais híbrido, trabalhando algumas vezes por semana no escritório, algumas vezes dentro de casa, né? E outras vão continuar trabalhando no escritório. Então, a gente vai ter muito mais possibilidades e flexibilidades nesse modelo. Então, é importante que todas essas empresas se sintam conectadas e tenham um diálogo muito franco com os colaboradores nesse momento também, né? Vendo o que é importante para ele, o que essa pessoa se adapta também e o que faz sentido para o trabalho dela, né? A gente deixa de pensar naquele pensamento que só a empresa dita as regras. É importante pensar e ouvir os colaboradores nesse momento para saber se realmente, será que realmente a função desse colaborador precisa ser executada no escritório? Será que ele quer executar essa função 100% no escritório ou ele pode trabalhar no modelo mais híbrido? Isso, inclusive, vai contar para a reputação da marca empregadora e para a escolha desses colaboradores como uma empresa desejável para trabalhar. Legal. Agora, quero que você se coloque também no outro,
na outra posição, né? Na posição do funcionário. Você falou muito em nome da empresa, das estratégias. E por trás dessa aparência de mulher moderna, desse discurso técnico todo avançado, existe uma mãe de família, né? Inclusive a mãe do Lucas e da Alice, é isso mesmo? Isso mesmo. O Lucas tem 4 anos, vai fazer 5 agora, a Alice tem 3 anos, então múltiplas funções aí. E você transformou também essa função mais que você exerce de mãe em uma plataforma, né? Maternidade em Cena. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho também. Exatamente, né? Eu sempre fui bastante assídua no meu trabalho, eu sempre fui muito comprometida, trabalhei sempre até o último dia ali, né, antes de ter os meus bebês, mas quando eu fui para a licença maternidade, aquilo me deixou muito chocada, porque eu era uma pessoa que estava acostumada muito a trabalhar, e ser mãe é o trabalho mais difícil que eu já encontrei na vida, né? E ser mãe 100% do tempo realmente é algo bastante pesaroso, assim, no sentido de impacto na vida que isso tem de uma mulher, né? O quanto a maternidade transforma a gente. E aí, na época que eu tive o Lucas, então eu comecei a escrever um pouco sobre isso, até para desabafar a respeito de como era a maternidade, como eu me sentia daquela maneira, e trazendo uma maternidade mais real para as pessoas e para as mulheres. E aí surgiu o blog Maternidade em Cena, a plataforma, e surgiu depois de um tempo também no meu segundo filho, na Alice, surgiu o livro também Maternidade em Cena, que também está nas livrarias hoje. Em princípio, então, esse trabalho foi terapêutico para você atravessar aquele momento. Exatamente, foi quase um processo de catarse ali, quando eu conseguia realmente extravasar todos os meus sentimentos como mãe, todas as minhas dúvidas, todos os meus medos, receios, angústias e alegrias através da escrita. Então foi assim que surgiu o blog e eu consegui ajudar aí muitas mães nesse cenário que também estavam começando esse processo de maternidade e se encantavam, né, com aquilo que a gente vê nas propagandas de televisão e que na prática é muito diferente. Pois é, você falou que na prática é muito diferente. E uma frase, acho que foi muito marcante, me chamou muito a atenção que você escreveu, que é o desafio mais importante de uma pessoa, que é criar outro ser. E aí ultrapassa até as responsabilidades de altos executivos. Essa é a grande responsabilidade na sua avaliação. Sem dúvida, eu acho que criar outro ser humano realmente é o trabalho mais difícil que eu já tive na minha vida e acho que de todo pai, de toda mãe nesse cenário, né? Você educar uma pessoa, principalmente nesse mundo onde a gente tem tantas diferentes exposições, tantas coisas ruins, tantas coisas boas, né? Como é que você direciona uma criança para que ela seja educada, para que ela seja uma boa cidadã, né? Então, tudo isso é importante e é cada vez mais importante nesse mundo. Então, realmente é o cenário mais difícil, mais do que qualquer outro trabalho que eu já tive na minha vida profissional. O cargo mais difícil, o seu é de mãe. Exatamente, é o de mãe, né? Administrar todas as expectativas, administrar seres que são diferentes da gente, com suas expectativas, com suas realidades, com suas personalidades muito diferentes. Realmente é um processo bem difícil e um aprendizado diário. E não dá para demitir, né? O máximo das férias, né? É difícil, né? Funcionário ad eterno, né? É verdade, essa é uma responsabilidade para a vida toda, né? A gente, quando assume ser mãe, quando assume ser pai, isso daí é para sempre, né? A gente não tem como voltar atrás. E é uma bênção, é uma coisa muito boa. Eu acredito que a maternidade é muito boa, mas ela tem coisas para serem faladas também. E acho que a gente tem que trabalhar a maternidade de uma maneira mais real, com menos culpa aí para as mulheres, né? E muito mais realidade e muito mais empatia entre as mulheres também, sororidade para a gente conseguir trabalhar em conjunto e entender todas as dificuldades que a gente tem também na vida materna. E você falou no primeiro bloco, ainda no começo do programa, que não tem separação hoje do profissional e da vida pessoal. Uma coisa é a extensão da outra. Isso te mudou também, essa experiência com a maternidade, depois essa dedicação, esse trabalho, acabou influenciando, melhorando a profissional Suzy? Ah, mudou completamente. Hoje eu me vejo muito mais flexível. Acho que a gente melhora ainda como profissional depois que a gente é mãe. Eu me vejo muito mais flexível, eu me vejo muito mais conseguindo solucionar problemas de maneira mais fácil e de maneira mais rápida. Então, coisas que eu tenho que trabalhar nos meus filhos, eu acabo levando para o lado profissional também. E isso se mistura, né? Eu sempre trabalhei na empresa anterior, inclusive eu trabalhei muito tempo home office ali, trabalhava com equipes globais e com os filhos pequenos, então fazia reunião, amamentava o filho, fazia reunião, dava de comer, então tudo isso se mistura na nossa vida. Eu acho que muitas pessoas têm
podido viver isso, principalmente por causa da pandemia agora, né? E é um momento a mais, inclusive, para as empresas poderem entender que a gente precisa tratar as mães e os pais aí de maneira diferente. A gente precisa ter mais compaixão nesse sentido, né? E trazer mais flexibilidade para o ambiente de trabalho, para que ele seja mais prazeroso, justamente porque a gente não vai conseguir separar essas famílias e nem é o intuito, né? A gente ganha com o ambiente familiar e a gente ganha profissionais mais produtivos também. Pô, Suzy, que entrevista muito legal. Primeiro a gente começa com o nome Employer Brand, que até assusta, o termo em inglês que muita gente não tem afinidade e parece uma coisa extremamente técnica. E com o decorrer da conversa, isso vai sendo humanizado, até que acaba com o depoimento de uma mãe. Acho que esse é o espírito da coisa, né, Suzy? Exatamente, né? Tudo termina, tem uma frase que eu sempre digo e que inclusive está aí no meu livro, né? It's all about people, it's all about experience. Na verdade, é tudo sobre pessoas e tudo sobre experiências. No final do dia, para fazer isso dar certo, a gente tem que pensar nas pessoas e nas experiências positivas que a gente pode proporcionar para elas. Nosso programa vai chegando ao fim e eu quero reservar esse espaço que ainda falta, esses minutos para você passar os seus contatos, falar um pouco mais sobre o livro, principalmente para as pessoas que quiserem entrar em contato, quiserem mais informações, especialmente empresários, empreendedores, como fazer para te encontrar e pessoalmente até e nas redes sociais, principalmente. Com certeza. Você me encontra em todas as redes sociais, aí como Suzy Claverry. Meu nome não é tão comum, então é fácil de achar. O livro hoje está em todas as livrarias, na edição impressa e no e-book também. E você encontra também através dos canais do Employer Branding Brasil, que hoje é o maior ecossistema sobre Employer Branding, sobre discussão desse tema aqui no país, que eu faço esse projeto junto com meus amigos de mercado, Caio Infante e Winnie Fernandes, e vocês encontram muita informação e a gente tangibiliza aí o que é Employer Branding, deixando de uma maneira mais fácil e inteligível aí para todas as pessoas, todos os profissionais, empresários e etc. Então, um convite para vocês seguirem a gente. Legal. Mais uma vez, muito obrigado, Suzy. Obrigada, Kleber. Tá aí, essa é uma entrevista que vale a pena assistir de novo. E se você quer assistir, é só acessar as nossas páginas nas redes sociais. No Facebook, /programa Análise Direta, ou então no YouTube, no canal Hit Notícias. Você ainda pode participar entrando em contato com a nossa produção pelo WhatsApp. Lembrando, né, que o programa Análise Direta é transmitido para o Brasil e mais 190 países. E você que está fora, está no exterior, é só colocar, né, o código 5511 99224 7760. Então, repetindo o número do nosso WhatsApp, 5511 99224 7760. O programa Análise Direta fica por aqui, mas continue ligado, porque aqui você sempre tem um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Até a próxima!